Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Jornada de Despertar. Eu sou Grazi Guaspari. Meu nome é João Inácio de Souza. E a gente está aqui no nosso primeiro episódio desse novo projeto em que a gente resolveu dividir um pouquinho sobre a nossa reforma íntima, nossa busca por desenvolvimento principalmente espiritual, né? Que eu acho que o espiritual acaba impactando em todas as áreas da nossa vida, mas a gente vem vivenciando essa busca por desenvolvimento espiritual e a gente é estudantes, somos estudantes, né, da doutrina espírita, e a gente não é nenhuma autoridade no assunto, porém a gente sentiu vontade de dividir um pouquinho das nossas descobertas, dos conceitos que a gente vem aprendendo, das explicações e das respostas que a gente vem descobrindo, né, coisas que a gente tinha dúvida uma vida inteira, ou várias vidas, não sei, e a gente começou a se encontrar nessa doutrina e trazer com uma linguagem simples, de fácil entendimento, acessível, para que a gente possa também contribuir com você que está nos ouvindo, independente da sua espiritualidade, da sua crença, a gente vai falar de reforma íntima, a gente vai falar de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. E eu acho que isso cabe para todo mundo. É isso? Na verdade, como tu disse, né, a gente não é autoridade na doutrina, a gente, longe disso. Nós viemos compartilhar aqui um pouco do que é a nossa evolução diária, os perrengues que a gente passa, que todo mundo pode estar passando pelos mesmos perrengues, e das provas que a gente passa nessa vida. E como tu disse, a gente se encontrou no Espiritismo, e o Espiritismo ele trouxe respostas para muitas coisas que a gente se questionava desde sempre, do porquê de algumas coisas acontecerem, do porquê ter sentimentos conforme algumas coisas iam acontecendo. Ou até algumas coisas relacionadas às injustiças do mundo que a gente achava, enfim, nos fez muito bem, né? Então espero poder contribuir também. E a gente vai começar esse primeiro episódio falando sobre um tema que eu acho que é o tema que nos levou, pelo menos eu falo por mim, que me levou a buscar, né, conhecer cada vez mais, porque eu sentia uma sede de mudança. Mudança não só em mim, mas principalmente em mim, porque eu acredito que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E a gente quer um mundo melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, políticos melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores, e a gente só consegue começar por dentro da gente. Eu acho que a única forma da gente conseguir alguma mudança efetiva é quando a gente se propõe a se mudar. E aí, quando a gente começou a tentar encontrar esse caminho da mudança interna, foi que a gente começou a abrir todas essas portas da espiritualidade e de conceitos novos que foram nos levando a começar a nossa reforma íntima. Que nada mais sabe aquela máxima que diz assim, ah, se tu quer começar a mudar o mundo, comece mudando, arrumando a tua cama de manhã cedo. Comece por coisas simples. E quando a gente começa a se preocupar na sua própria evolução, no seu próprio, vamos dizer assim, melhoramento, né? A gente acaba impactando vidas de outras pessoas ao nosso redor. E isso a gente percebeu muito, né, amor? Porque a gente começou a perceber que as nossas mudanças começaram a mudar pessoas na nossa volta. As É. mudanças que a gente fez na nossa vida acabaram trazendo reflexões para a vida de outras pessoas ao nosso redor. Não estamos trazendo isso para dizer que nós somos melhores do que ninguém. Nosso podcast é gravado ao vivo e e ao ar livre. Então a gente tem 3 cachorros e a gente quis fazer essa gravação ao ar livre, porque a gente se sente bem, é isso. Então pode ser que tenha alguma interrupção de um cachorro latindo aqui, um cachorro, a gente vai tentar até fazer alguns cortes aí, mas, né, pode ser que aconteça. Então a gente começou a buscar essa reforma, essa mudança na gente, para que a gente pudesse refletir isso no nosso meio, né, refletir isso no nosso filho, refletir isso nas pessoas que a gente convive, na nossa família. Trazer junto, né, o nosso círculo, trazer junto para essa
E eu acho que esse é o caminho de qualquer pessoa que quer ver mudança, quando a gente olha para dentro. Porque eu tive uma fase em que eu me indignava com as coisas que aconteciam na minha volta, e aí a gente passa por aquela fase, eu acredito que você que está me ouvindo já deve ter passado ou está vivenciando essa fase, em que a gente se revolta com as coisas, a gente se revolta com a maldade Acontece do ao nosso redor. mundo, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com a política, com a televisão, a gente se revolta e a gente passa por esse processo. E eu acho que depois da revolta a gente começa a pensar o que, que a gente pode fazer para efetivamente mudar algo, né? E parar de cobrar do mundo aquilo que a gente quer que mude e começar a mudar também, né? Começar a fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos, dentro do seu bairro, da sua comunidade. E aí, quando a gente encontrou o Espiritismo, a gente encontrou um caminho para essa mudança. Porque o caminho para essa mudança, principalmente, ele parte de um dos princípios básicos do espiritismo, que é da doação, da caridade, não é doação Do amor. financeira, né, é a lei do amor, não é só doação financeira, é o quanto que a gente pode se doar para as pessoas no nosso redor. E aí a gente foi entendendo que o nosso modelo maior para que isso aconteça, né, Jesus Cristo, que veio para efetivamente nos demonstrar o caminho. Porque já se tinha o conhecimento, né, das leis do amor, né? Já se tinha o conhecimento das leis divinas, né? A gente só ele exemplificou como fazer, como amar o próximo. De forma clara, né? Como amar o próximo, como pensar mais no outro do que às vezes em mim, né? E claro, amar a si mesmo também, porque para eu amar o próximo eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Então, eu acho que ele conseguiu nos exemplificar e hoje é o nosso mentor maior, o nosso mestre, né? E a gente tenta se guiar bastante por aí. Essas mudanças, essa questão assim de tu amar, de tu te doar pelo outro, a gente fala aqui, né? A gente está falando sobre começar de dentro, né? Começar de dentro da nossa casa, de dentro de nós mesmos. É, o dia a dia que a gente tem com a nossa família, a gente começar se doando para a nossa família. Ah, a gente vai passar por momentos que vai se irritar com alguém ou vai querer explodir. Não vou dizer que a gente não tem episódios Não, assim pelo contrário, eu acho que cada vez que a gente começou, toda vez quando a gente começou a querer mudar e ter uma reforma e olhar para as nossas mudanças, parece que a gente começou a errar mais. Eu me sinto que eu erro mais hoje do que eu errava antes, e não é uma verdade, mas é que hoje eu tô mais atenta aos mais meus atento aos erros. erros. E querendo ou não, como a gente está no mundo de provas e expiações, para quem não sabe, né, provas e expiações, a gente está no mundo ainda caminhando para um mundo de regeneração, né? Planeta Terra, O né? planeta Terra está caminhando para um planeta de regeneração e a gente... Ainda o mal prevalece ao bem aqui Exato. onde a gente vive, né? A gente ainda vem para cá para tentar resistir às nossas más tendências. Somos cheios de más tendências, né? A gente perdi um pouquinho a linha ali, mas a gente passa por provas todo dia, né? E conforme tu vai entendendo cada vez mais o processo, entendendo, tomando consciência do que tu precisa fazer, de como deveria ser, o que tu precisa fazer para evoluir, né? Tu fica mais atento aos erros, e tu sofre mais provas, né, para te testar cada vez mais e evoluir cada vez mais. Ou fica mais atento às provas também, né? Porque quando a gente não entende que existe uma lei que é principal, que rege tudo, que é a lei da causa e efeito, né? Se algo aconteceu, teve uma causa muitas vezes em que nós causamos, né? E a gente começa a compreender isso e a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo ligar uma coisa com a outra. Pô, aconteceu isso comigo hoje, talvez eu tenha feito lembra aquilo que eu fiz, né? Talvez eu tô reparando de Isso tá, alguma forma. ou isso está se repetindo, tipo, isso já aconteceu antes, está se repetindo, tá? Não, então tem um aprendizado aqui, né? A gente precisa parar antes vamos dizer assim, De seguir? expurgar o mundo. A gente precisa parar e pensar, tá? Eu preciso aprender alguma coisa com isso, senão isso vai se repetir novamente. Eu acho que a principal coisa é a gente entender a nossa responsabilidade.
tudo que a gente está Exatamente isso que falando acontece. aqui, a gente começa a caminhar para isso, a nossa autorresponsabilidade em cima das coisas que nos acontecem, das coisas que acontecem no nosso meio, na nossa família. Não terceirizar Não terceirizar os erros e nem a salvação, nem a né. salvação. Não é terceirizar a salvação: "Ah, eu acredito que alguém vai vir me salvar". E eu acho que isso foi o grande aprendizado que a gente tem tido com a doutrina espírita, é compreender que ninguém vai vir te salvar, só se salva quem quer se salvar. Mas isso é bom, né? Porque, pelo menos para mim, é melhor tu ter como é que é? O princípio do livre-arbítrio, né? Que tu vai tomar as decisões, tu vai ser responsável pelas tuas decisões e não é algo que, tipo, tu Não vai é ser uma sorte, induzido, não é sorte, não é não é sorte, casualidade. exato. E tu é dono daquilo, tu é responsável por aquilo que está acontecendo. E eu acho que tu assumir esse papel é o primeiro passo, né, tipo assim, vamos lá, vou tomar as rédeas da minha vida. Eu vou parar de achar que eu sou uma vítima do destino, né, e começar a agir, começar a fazer diferente, começar cara, se as coisas vêm acontecendo, repetidamente, de forma que não é o que eu gostaria, em que estão me causando algum espécie de sofrimento, qual que é o meu comportamento que está trazendo esse tipo de situação para minha vida, né, o que que eu posso mudar para que eu não precise mais passar ou pela essa prova ou por essa expiação e estar sofrendo, né. Como é que eu posso trazer, mais leveza para minha vida? Então, assim, é mais ou menos tudo que eu emano, eu recebo. É isso, né, Exato, é isso. exato. Eu acho que até a gente sair na doutrina espírita, a gente passou por várias, outras Crenças. Seria um tipo de crença, né? enfim, a gente foi se experimentando e a gente foi entendendo. E quando a gente começou a entender a questão energética, que sim, né, a gente entende hoje na doutrina espírita que tem o nosso padrão, né, a nossa vibração, o nosso campo vibracional, o quanto a gente consegue elevar ou deixar mais Baixar, suscetível né? ou baixar, Baixar. ou ficar mais suscetível a energias que não são legais, né, a espíritos que não são legais, a algum processo obsessivo, e a gente também é responsável por um processo obsessivo, né, isso também é muito louco, Exato. porque às vezes eu quando não tinha muito conhecimento eu pensava assim: "Nossa, mas então aquele espírito que tá fazendo uma obsessão com aquela pessoa, coitada daquela pessoa", é, se tu tá, permitindo que esse espírito te acesse, é porque o teu padrão vibracional não tá o mais elevado possível, então tu também tem a tua parcela de culpa e é isso, a gente falar de responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu acho que essa é a grande questão. E dali começou a nossa mudança, a nossa busca por mudar algumas coisas da nossa rotina. E aí veio várias, né, veio Veio várias, várias, veio veio várias. várias. Acho que Não só coisas que aconteciam que pensava assim, não, eu preciso mudar isso daqui para tal coisa. Só que é um trabalho constante, né? Tu ajeita de um lado, vai aparecer outro lado para te melhorar naquele lado e é um trabalho contínuo. todo Não vou dia. dizer que é fácil, porque é Não é cansativo, fácil, não é é fácil. cansativo, É bem pelo contrário, muito mais fácil eu não querer mudar, muito mais né? fácil Terceirizar. eu abster, eu terceirizar, é muito mais fácil, né. Não é um caminho fácil. Mas aí a gente fala da porta estreita, né, a É, porta estreita, a porta estreita, nem todo mundo vai passar pela porta estreita, porque a porta larga é mais fácil. É mais fácil terceirizar, é mais fácil não querer ver, é mais fácil ser apegado à questão da materialização, da matéria, eu negar a existência de algo a mais, seja lá qual for, né, porque é mais fácil eu não me questionar para eu não precisar ter a responsabilidade da mudança. Então, não é fácil, né. Mas algumas mudanças que a gente foi trazendo para nossa rotina, entre elas, a gente parou com a bebida alcoólica. Eu parei de fumar, né, depois eu fumei primeiro foi, né? Primeiro acho foi isso, né? Tu primeiro parou foi de isso. fumar. E eu acho que foi muito louco, porque eu sempre achei que parar de fumar ia ser tão difícil, ia ser tão penoso, mas foi uma decisão, eu estava tomando banho, a gente já vinha nesse processo de buscando melhorar, já estava estudando, eu comecei a me dar conta do quanto aquilo estava me fazendo mal e do quanto eu era responsável por aquilo que estava me fazendo mal. E aí eu estava tomando banho, eu decidi que eu não queria mais fumar, né, e fumei, sei lá, quase 20 anos da minha vida. E aí eu olhei onde saí do banho, peguei todos o que tinha de cinzeiro, isqueiro, cigarro, botei tudo no lixo e disse: "Chega, a partir de hoje eu não quero mais fazer esse mal pra mim". E e foi decisão. Não foi uma decisão fácil, óbvio, eu não vou mentir que foi. Mas a gente quando tu decide, não é porque tu precisa fazer porque alguém tá te impondo, não, é decisão, é eu comigo mesmo. E aí foi, fluiu.
né, nunca mais eu fumei. E aí depois a gente parou com a bebida, porque a gente queria buscar uma elevação do nosso padrão vibratório, e a É, gente foi diminuindo carne vermelha, e a gente foi diminuindo os lugares em que a gente frequentava e que tinha uma baixa vibração. E aí a gente começou a ouvir algumas coisas do tipo, né: "Ah, vocês estão ficando chatos". é. Ah, vocês não aproveitam mais a vida? Porque ah, não bebe, não come carne vermelha, não, tipo, não, o fumar, ok, foi mais, É, mas fumar foi aceito, o mas tomar bebida ou alcoólica bebida alcoólica e foi carne muito vermelha questionado, é. ainda é, né? Ainda é, Ainda ainda é. é. E tá tudo bem, a gente também não quer que todo mundo aceite as nossas escolhas, até porque a gente não faz escolha para os outros, a gente faz pra gente, né, a gente faz essas escolhas pra gente, no que a gente acredita. Só que o quanto isso mudou ao que a gente reverbera, o que a gente busca, e a gente não deixou de ter desafio por isso, não, a gente continua tendo as nossas provas, as nossas A gente expiações. vai ter outros, né? E vai ter outros, e cada vez mais, né, eu cada vez que eu vou me instruindo, mais exigida eu vou sendo, eu imagino que seja assim, né, a gente sabe que é assim, A né. gente sabe que é assim. Quanto mais a gente vai, buscando conhecimento, mais exigido nós somos, para que a gente coloque em prática, não é só teoria, é prática. A gente está aqui na Terra para fazer a prática, aqui é a prova, né. Na verdade, é aquilo que se diz assim, né? Se tu não tem conhecimento, é menos pior de tu ter conhecimento e não. Tu não ter conhecimento e não praticar é menos pior do que tu Do que tu ter saber o que conhecimento. deveria fazer e decidir não fazer. Exato. Saber o que é certo e decidir que não quer fazer. Ter acesso, né, conhecer o evangelho, conhecer as leis do amor, as leis de Deus, e decidir que não vai usar, é muito mais sério do que mas não estamos falando aqui de inferno, nós não estamos falando aqui de ser castigado Não, mas isso é eternamente. um outro Um podcast. outro podcast, mas assim, o espiritismo não tem nada disso não, né, o espiritismo tem assim, cara, você vai poder mudar a qualquer momento, você pode melhorar a qualquer momento, você pode começar hoje, você pode cair amanhã, você vai cair amanhã. Aí só que quanto mais conhecimento você vai tendo, menos tudo te demora na queda, e mais rápido tu levanta. Mas vai cair, é inevitável, somos, né, seres em construção, em evolução, em desafios, mas ninguém tá fadado: "Ai meu Deus do céu, eu errei, então agora eu vou pagar Agora eternamente já por era. isso". É, já era. Não, qualquer pessoa pode mudar a qualquer momento, basta decidir. E a ideia desse podcast é que a gente possa contribuir com os nossos principais, gatilhos dessa mudança. Então hoje a gente quis trazer um pouquinho da introdução do que como que a gente veio parar nisso tudo, e como que a gente veio buscando isso tudo, e principalmente a gente veio buscando, melhorar o mundo. Eu acho que é isso, pelo menos, pra mim, não sei pra ti, amor, foi isso? Exatamente. Se melhorar para mudar o mundo. Pra mudar o mundo. E não é mudar o mundo, né, megalomaniacamente, de tipo Nossa, assim: eu "Meu vou mudar Deus, o mundo. eu vou ser um", não, né, Fazer parte da sem essa mudança. pretensão, e daí a gente pode fazer um episódio também sobre orgulho, que é algo que a gente vem trabalhando penosamente, porque a gente é muito carregado de orgulho, egoísmo, né, nós todos, seres humanos, e eu acho que é a grande chaga da humanidade. Mas a gente vem para mudar o mundo das coisas que a gente convive, de quem participa, de quem divide o mundo com a gente, de quem divide a nossa casa, na nossa família, as pessoas que estão na nossa volta. E quanto mais a gente vem se desenvolvendo e buscando essa mudança, mais a gente vai se abstendo de conflitos também, né. Então, assim, coisas que não me fazem bem, hoje eu me retiro. Lugares que não me fazem bem, eu me retiro. Pessoas que não me fazem bem, eu me retiro, porque eu não tenho a pretensão de mudar o outro, eu tenho pretensão de me mudar, né, porque assim, o que que adianta eu ficar lá rebatendo, apontando o erro pra pessoa: "Olha só, mas tu fez isso, olha só, mas tu fez aquilo, olha", ela tem que querer se entender, entender a mudança dela, entender o erro dela, não é eu que tenho que apontar. Faz sentido? Faz sentido e, como tu disse, né, não é apontar o erro da pessoa, mas surgindo a oportunidade da pessoa te dar brecha de conversar sobre, Aí sim. não apontar erro, né, mas conversar sobre, tentar trazer luz pro entendimento da pessoa, é nosso dever. Né? É nosso dever. Mas principalmente a gente tem que se entender, se compreender. E quando a gente entra num processo de mudança, é se compreender qual é a principal mudança que você precisa. Qual é a sua principal má tendência, né? O que que você precisa, melhorar, passar, ultrapassar, crescer.
E quando eu falo que eu me retiro, porque eu sim, uma das minhas principais, o João, meu marido, acompanha comigo isso, é o meu controle emocional, eu não explodir com algumas coisas, com algumas pessoas, e tentar me manter o mais, serena possível. E para que eu faça essa minha reforma, tem vezes que eu vou ter que me abster de algumas discussões, de algumas pessoas, né, e vou ter que me abster de alguns ambientes, e tá tudo bem, né, isso não é covardia. Foi difícil eu entender isso, mas hoje eu entendo que eu tô trabalhando na minha mudança interna para que reflita no meu externo. O se abster de locais ou pessoas, muitas vezes é para te refletir sobre a situação e E para que tu não cometa um buscar, erro, né. não cometer erro e ver se existe algum aprendizado ali também para É. ti. É, e não cometer nenhum erro, daqui a pouco de magoar alguém, de falar o que não deve, então eu prefiro às vezes não falar, enfim. Não São pontuar negativo. exato, né, porque a vida é essa, quando a gente vai aprendendo ali, pelo menos a gente vai quanto mais a gente vai aprofundando o espiritismo, a gente vai entendendo que a gente nós somos, a gente vai é como se fosse dívidas, né, a gente vai contraindo dívidas. Então, assim, quanto menos dívidas você consegue contrair, melhor, né. E quanto mais coisas você consegue fazer para amenizar as dívidas que você já Coisas contraiu, boas, né? melhor. Tudo, Mas tudo de bom que tu puder fazer pelo próximo vai abater das tuas das dívidas, tuas né. dívidas. E nós Então, todos temos, né, a gente veio de, a gente vem nossa, a gente já passou por diversas coisas, diversas encarnações, e com certeza a gente já tem muitas dívidas, mas eu fico muito impressionada que, assim, às vezes, o quanto é difícil a gente ter acesso ao que precisa ser feito, esse é um passo. E o quanto é difícil você realmente conseguir colocar isso em prática e fazer. Essa é a grande dificuldade, é, né. realmente. E é o que a gente vem tentando fazer aqui. E é isso, vamos dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro e gostem do projeto, gostem da ideia, gostem do que a gente está podendo, compartilhar e dividir. E se a gente conseguir melhorar, não digo nem transformar, não tenho essa pretensão, mas se a gente conseguir melhorar uma vida, a gente já está feliz, né? Trazer luz para o entendimento de uma vida já valeu o podcast. Já valeu o podcast. Se você ouviu até aqui e quiser deixar para nós aqui nos comentários qual foi o seu maior insight, o que que você mais se teve alguma chavezinha que virou, né, enquanto você ouvia aqui, é legal, é importante. E nós vamos aí vindo trazendo alguns conceitos que a gente vem aprendendo no espiritismo, que a gente vem botando na nossa reforma íntima, para que a gente possa também auxiliar você nesse processo.